Graça e paz, meus queridos amigos e amigas, que a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de nós. Que esse 2026, para a honra e glória de Deus, venha nós se preparar mais, se dedicar mais, acreditar mais, confiar mais e ter amor mais. Isto é o que Deus quer. O título de hoje, a resposta e a pergunta está no livro de 1 Coríntios sobre o casamento. Palavras para você que está querendo casar, já casou, mas que a glória de Deus abençoe o seu casamento e alguma coisa que deu ao contrário, alguém já deve se afastar, eu não sei, mas espero que não. Mas Deus está para normalizar tudo aquilo que está entre mim e entre você sobre relação de casamento. É isso que fala aqui no livro de Coríntios. Palavras para você. Está a direção àquele programa maravilhoso, aquele dom sagrado sobre este que está falando neste momento, Severino. E você, meus amigos e amigas, você que faz parte de qualquer uma religião, a pergunta vem não só para os religiosos. Jesus está falando para o universo, que tem vida e respira o fôlego de vida. E quem acredita e quem confia no Senhor é feito um monte de Sião que nunca se abala. Glória a Deus. Então vamos ao título do programa de hoje, este dom maravilhoso. E antes disso eu quero mandar um grande abraço para o povo do YouTube. Vocês que não se inscreveram ainda, podem se inscrever no nosso canal youtube.com, Rádio Princesinha. Dê um joinha para nós. E 2026 seja para esta pessoa amada que está me ouvindo, amigos e amigas. É uma graça que eu encontrei na minha vida e você também encontrou nessa tarde de sexta-feira, para a honra e glória de Deus. Vamos ver o assunto desta resposta e pergunta sobre casamento. Diz assim: agora quanto às coisas sobre as quais escrevi, aí seja, que é bom que o homem não tenha relação com mulheres. Veja mesmo, isso é a palavra de Deus na Bíblia Sagrada, no livro de Coríntios, do versículo 7 em diante. Jesus está falando sobre o casamento. Jesus está falando sobre é bom que o homem não tenha relação com mulher. Mas em seguida vocês vão ver a resposta e eu vou dar para vocês. Ficar à vontade. Coríntios 7, o capítulo começa no 1 Coríntios, mas 7, o capítulo 7, versículo 1 em diante. E diz assim: por causa da imoralidade, cada homem tenha sua mulher e cada mulher tenha seu marido. Talvez que você não entenda, meus queridos. Aí você pode dizer: oxente, o irmão falou que é bom que o homem não tenha contato com mulher. Aí Jesus disse: por causa da imoralidade, cada homem tem a sua mulher, cada mulher tem seu marido. Mas nós precisamos entender, quando Deus está falando sobre isso, é fora do casamento e dentro do casamento. Não com a sua esposa, é com pessoa lá fora, com gente lá fora. Quando fala imoralidade, é uma coisa muito surpresa. A imoralidade é uma coisa muito surpresa. Então essa surpresa aí você sabe. Não pode entrar em outro relacionamento enquanto você está casado. A imoralidade é para você. A palavra de Deus fala sobre isso. Entendeu? Então, cada marido tem a sua mulher, cada sua mulher tem a seu marido. O marido cumpre a sua responsabilidade conjugal para com a sua mulher, do mesmo modo a mulher com o seu marido. Responsabilidade. Depois que você entra fora do casamento, não é mais responsabilidade. Você não é um caba que seja responsável. É irresponsável, é o contrário. Eu digo o texto e falo o contexto. Porque o homem casou,
olhe só para sua esposa. Nesse texto, neste assunto, neste contato sobre o relacionamento. Por isso que Deus está dizendo e dando essa grande advertência para nós. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas assim também o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Então, gente, vamos prestar bem atenção. O assunto do texto, essa autoridade. Não eu querendo ser melhor, porque eu sou homem, tem que arranjar essa mulher, tem que arranjar aquela. Não, aquela dali sei lá. Não é desse jeito, não é por aí. Deus está fazendo uma advertência, ele falando dentro do casamento. E dentro do casamento está trazendo essa expectativa, e nós temos só aquela esposa, aquela mulher. A dedicação só com aquela minha esposa, você com a sua esposa. Então nós podemos ter a nossa consagração diante de Deus dentro do nosso casamento, essa relação só com a esposa, contaminar. Então fala sobre a realidade de um casamento e o homem está com outra pessoa lá fora. Então isso aí é uma imoralidade grande. Você pensa que realmente é uma coisa proveitosa para você, para a carne, mas para Deus nada aproveita. Não tem. Primeiro, quando você buscar alguma coisa que você quer fazer, direção de um projeto, sei lá, do que você realmente pretende criar, dentro do seu contexto de trabalho, o que você realmente acha que aquilo dá certo. Você tem que buscar primeiro a presença de Deus. Se você não buscar a presença de Deus, meu irmão, minha irmã, é mesmo você correr atrás do vento. Você vai pegar nunca. É a mesma coisa. Então, a Bíblia Sagrada, ela está aqui não para colocar dentro da sua cabeça, não. É você ficar na sua mente, no livro de Coríntios 7, de 1 adiante, você vê o que eu realmente estou falando sobre aqui. Relação sobre o casamento, o homem, entendeu? O homem ou a mulher. Isso vai vir e versa, né? Um pensa para um lado, outro pensa para outro, mas que a palavra de Deus é muito clara. Ela mostra a realidade da pregação do Evangelho hoje, que você quer viver diante de Deus com a sua congregação, seja na onde for. E seja um homem congregado, seja um homem sábio, que tenha experiência própria, dada por Deus, e o Espírito Santo sempre atua em a nossa realidade, da nossa mente, para que nós não chegue a pecar. Nós, quando precisa, caminha sobre aquele trabalho, nós temos essa direção de Deus para ti. Por outro lado, que realmente Deus não aprova, Deus vai respeitar o que você ou eu escolhi. Dentro do casamento, fora do casamento, tudo bem. Talvez coisa não deu certo profundamente sobre o casamento, porque a sua realidade não veio de Deus, veio de você, veio de mim. Tudo nós escolhemos aquilo para fazer. Mas não é bom que nós escolhamos. O homem não pode escolher nada. Principalmente no caso de mulher. Mulher não se escolhe. Mulher conversa, vê a personalidade, o caráter da mulher, realmente o que é que ela faz, o que deixa de fazer. Mas se quer ter um relacionamento sobre o casamento de duas pessoas, primeiro vai conversar, vai chegar um para o outro e vai ver em que chega. Se der certo, começará a vida a dois. Dentro do namoro não tem nada que atrapalhe, nada, tudo é bom. É uma flor que ela tem aquele espinho, você abraça aquela flor e não sente o espinho furar. Dentro do relacionamento de você quer ir para um casamento. Isso acontece com todo mundo. Agora depois que se casa vai sentir o espinho. Por que vai sentir? Porque antes não conversou, antes não pegou uma experiência, uma dedicação, não pediu orientação a Deus. Se essa pessoa é certo, Senhor, essa mulher que tu está me dando por companheira é da tua vontade? Se não for, Pai do céu, tira ela, coloca ela nos braços de quem o Senhor vai dar. Mas se for para mim, com certeza eu vou aceitar, com certeza, porque nada de
Deus não dá para ninguém. Tem muita gente que entra no relacionamento e diz, Deus me deu essa mulher, Deus me deu esse homem, mas se não der certo, o cara acaba para o seu lado. Não abra a boca, não diga uma coisa dessa, é besteira. Pura besteira. Deus não dá nada em dúvida, nem a você, nem a mim, a ninguém. Se você não teve desejo carnal, é desejo espiritual, o segredo é de Deus, os planos estão na mão de Deus. Não vai dizer, se não der certo, cara cai nos seus cantos, não. A certeza vem que Deus está lhe dando. Agora você é que vai ter que ter uma escolha. Se é rica, se é pobre, se é mais bonita do que aquela. O seu companheirismo anteriormente talvez deixou gente em dúvida. Alguém zoou no seu ouvido que aquela mulher não é assim. Aquela mulher é desse jeito, mas aquela outra é mais bonita, tem mais dinheiro, uma grande cultura, uma pessoa que está seja talvez uma médica, uma advogada, uma juíza, e aqui você vai por posição. E essa posição realmente é profissionalismo aqui sobre o mundo, vai em busca do seu contato de um para o outro dentro da alimentação, porque vai arranjar o dinheiro, o trabalho, vai se alimentar. Mas espiritualmente, meus queridos, quando Deus envia, Ele envia porque a mão dele foi quem fez o preto, fez o branco. Entendeu? Cor diferenciada. Isso, dentro de um relacionamento, precisa a gente prestar bem atenção. Mas tem que prestar sobre esse ponto. Mas depois que o homem casou, quer levar a mulher debaixo do solado dos seus pés, não é isso? Ou se não, levar a mulher acima de tudo. Meus amigos, mulher, quando Deus dá, para compreender um ou outro, na oração, conversar com Deus, e alguma coisa que faltar, você vai em busca, pedir a Deus, alguma coisa que erraram ali. Não fazer escândalo. Não colocar a boca no mundo. Errou. Mas vamos consertar ali os dois. Conversar como esteja cochichando um com o outro que ninguém veja. É você e Deus. Ali vai passar o preto no branco como fala. Passa uma esponja naquilo. Pede perdão a Deus. Na falha que houve. Deus vai perdoar, vai limpar e vocês continuam a mesma vida. Mas não querer um partir para cima do outro para fazer o que está acontecendo por aí. Isso é uma tristeza. Ó, será que teve esse puxamento de cabelo no namoro? Teve não, mas não teve mesmo. Teve muito carinho e esse carinho tem que se repetir. Dentro do casamento tem que se repetir. Coisas que não pôde, não chegaram a alcançar a fazer, mas o amor continua. A paz continua, o sossego, um para o outro, o respeito de um para o outro, é isso aí. Se amando, não tem coisa melhor do que você ter uma pessoa que ama você e você ama ela. Só não para dizer que eu tenho, né, mulher, não, eu tenho meu marido, não, eu tenho minha mulher. Isso não, tem, tá certo. Mas primeiro tem que se amar, tem que olhar, tem que respeitar, entendeu? O espaço que você estava precisando de uma companheira, de uma esposa, de uma amiga, não empregada, de uma amiga, uma conselheira, Deus te deu, completou esse vazio que estava esperando, preencheu. Começa a vida dali, porque antes já conversaram, não deixar nada ficar encoberto, porque mais tarde um vai cobrar um do outro, mas precisa colocar em prática logo tudo antes de ir para uma assinatura, fazer aquele, vamos dizer, um contrato. Não, é fazer uma aliança. Mulher com homem não se faz contrato, pode fazer negócio, mas sobre casamento não se faz contrato, faz uma aliança. Primeiro com Deus, segundo, mulher e homem. Uma aliança. Não é aliancinha que bota no dedo, não. Vou colocar aliança para
porque eu sou casado, porque eu estou namorando. Aquilo dali é uma mostra, aquilo é um símbolo. Mas a aliança com Deus é diferente da aliança que coloca no dedo. É totalmente diferente. Essa daqui ela quebra-se. E quando Deus faz uma aliança com você, não se quebra não. Continua para sempre, é eterna. E precisa essa resposta e pergunta sobre o casamento. A Bíblia fala aqui, a mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo. Tem mulher, tem homem, se desmantela, Jesus, só na causa, não é? Porque acha uma coisa que seja bonito. Ora, se pensar um ou outro de viver numas coisas dessas, é melhor que não se case. A Bíblia diz, é melhor que não se case. Mas se casar, cumpra a sua responsabilidade, a sua aliança. Mas se não conseguir, diz a palavra de Deus aqui, mas se não conseguir dominar-se, que se case, porque é melhor casar do que arder de paixão. Olha aqui o que é que fala. Dominação do próprio corpo. Então, se não se dominar, case-se. De que arder de paixão. Cobiça. Paixão é cobiça. Eu tenho uma paixão por aquela mulher. Mulher por aquele homem. Fica nos olhos. Né? Aquele ditado que o povo de aquele adágio, comendo com os olhos. Não é bem por aí, não. Então, se houve, a Bíblia fala aqui, você pode voltar, se reconciliar com a sua mulher. Voltar a se casar, se reconciliar com a sua mulher. Tem muitos pregadores que mostram, você é de uma religião, tem que se casar com as pessoas que sejam religiosas. Senão, não pode. A Bíblia não fala isso. Jesus disse aqui que você pode se casar com uma pessoa incrédula. Por quê? O homem, dentro dos preceitos divinos, ele já conversou antes sobre o casamento. Mas ela não é. Ela não é. Ela não é evangélica. Ela não conhece a palavra de Deus. Talvez que conheça do outro lado, não. Alguém falou e ela ouviu o que deve seguir. Mas você que sabe, vai conversando com ela, nas visitas, nos seus encontros, sempre levando a palavra de Deus, que ela vai colocar aquilo na cabeça. Quando ela entrega o coração, abre para que Deus mostre a verdade dela, que o Espírito Santo revela a ela como deve andar, o procedimento que ela deve seguir. Isso aí, meu irmão, minha irmã, é muito maravilhoso. Você vai aceitar ser uma crente. Não, uma crente você já é. Todo ser humano nesse mundo é crente. O que significa crente? Puramente a palavra de Deus. Crente é crer. Pessoa evangélica porque vive evangelizando. Evangelizando. A pessoa é crente. Ali vemos evangélico. Está evangelizando a palavra de Deus. Está levando a palavra de Deus. Agora, criticar, isso é que não pode. É melhor ficar calado. A Bíblia diz, quando tu chegar na igreja, fala sempre para as mulheres, tem alguma coisa para falar? Tem alguma coisa, algum testemunho para contar? Tem algum cântico para tu cantar? Se nada estiver, permaneça calado. Mas hoje é diferente. Hoje é diferente que eu vejo em muitas igrejas. Agora isso é na parte tanto masculino como feminino. Em vez de não ter nada de assunto, mas fica olhando a vida dos outros. Não pode. Não pode. Permaneça calado na igreja, no seu lugarzinho. Quando você tiver oportunidade, Deus lhe tocar. Aí você vai abrir sua voz, pregar, contar um testemunho, conversar com a irmã realmente a palavra de Deus. Isso daí é um caminho que você está seguindo. Por quê? O caminho que Deus ensinou. Nada de criticar a religião de ninguém. Cada cá siga. A palavra de Deus está aí na Bíblia. É uma coisa só. Está aqui. Essa Bíblia minha toda, ela no mundo todo.
Onde estiver, quem estiver com ela, tem a mesma letra, o mesmo assunto, os mesmos escritos, e foi corrigido por João Ferreira de Almeida, português. Está corrigido, para nós não tiver dúvida nenhuma. Então, Deus está mostrando para nós o caminho. E o caminho é esse, a verdade é esse, a vida é esse. Então, se nós conhecermos a verdade, nós conhecemos a verdade vai me libertar. Se nós não conhecermos a verdade, ou mesmo que conheça a verdade, distanciou, você não vai ter liberdade. Você vai ter cadeia, você vai ter o cemitério, você vai ter tanta coisa ruim para o seu lado. Como é que você conhece a verdade e não quer seguir a verdade? Por isso que os presídios hoje vai cheio. Aí, o cemitério aí, tem cemitério que não cabe ninguém. Tudo transgredindo a lei de Deus. E outros aqui sobre o casamento. Deve dando seus pulinhos fora. Porque fulano é linda, fulano é não sei o quê. Entendeu? E enquanto estava namorando era beijo e abraço. Era uma coisa bonita, maravilhosa. Enjoou da parte de casa, correu para outro lado. Você procurou paz? Você procurou o amor? Você foi para o selamento? Você vai para o pacto que você fez com Jesus? Você está realmente mantendo a sua aliança diante de Deus e a sua esposa? Não. Você está fora da aliança? Você está na casa de sei lá de quem? Está com a outra esposa, com outra mulher? E a de casa, coitada, talvez está trabalhando ou esperando você que chegue. E você vai mentir que estava no trabalho, mas não estava, estava com outra amigazinha. Então, Deus quando fala sobre casamento, e é bom que o homem não tenha contato com mulher, não é com a sua mulher, com a mulher do vizinho, com a filha do vizinho. É isso aí. Entendeu? O que acontece na vida de muitos casamentos e abaixo, casamento de 20 anos, de 30 anos, entendeu? Eu tive falando com uma pessoa aqui no assunto, não estou fugindo do assunto. Ela veio dizer para mim que passou com o esposo dela 35 anos e ele trocou ela por outra. Ó, vê o pensamento do homem, trocar uma mulher por outra. E é comércio, é o que? É um objeto que se troca. Ora, até 35 anos era uma coisa bonita, tudo lindo, tudo não faltava nada. Os assuntos corriam solto dentro de casa, cada um favorecendo-se. E depois desse tempo se distanciou, a mulher já realmente, tanto a mulher como o marido, falando sobre isso, entendeu? Fica distanciado, não dá mais certo, termina saindo, caindo fora e arranjando outro, porque qual é o motivo? Cadê a aliança? Cadê a aliança que botou no dedo? Foi lá na Pequena de Ouro, sei lá, comprou uma aliancinha, botou no dedo para quê? Para enfeite? Foi só para enfeite? Bom, para casamento é uma coisa que você botou para a mulher ver, a mulher vê você. E os seus amigos, seus irmãos, a sua família, o povo vê que você é uma pessoa casada. Outra pessoa que vê realmente que você é casado, se tem intenção num ou no outro, não, mas fulano já é casado. Você tem que manter a sua moral, a sua responsabilidade conjugal com a sua esposa com o seu esposo. Para não acontecer o que está acontecendo por aí. Muitos casamentos estão indo e muitos o ciúme cobre, termina o marido matando a mulher matando o marido. Não acontece direto aí que a gente vê pela televisão, sobre os planos aí do mundo que está trazendo o inimigo. Ele está irado, principalmente dentro do relacionamento do casamento. Foi da onde ele foi. Primeira tentação dele foi lá no Éden com aquele casal. Entendeu? E hoje não é o contrário. Hoje não está sendo o contrário. Entendeu? A fim que naquele tempo ele teve um aviso de Deus, não comerás. Só foi isso aí que Jesus mostrou. Hoje você está sabendo de Gênesis, Apocalipse, tudo significado dentro da Bíblia. Sobre o casamento, sobre o relacionamento. Você passa 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos para se casar. Ó, dá tempo muito bem você se conhecer, para não cobrar nada do outro. Então se vê que não vai, não estraga, não vai para o cartório, não perda seu tempo, não gasta seu dinheiro para fazer uma assinatura diante de umas testemunhas. Deus está vendo o que você está fazendo, usando o nome de Deus, e no fim jogar tudo abaixo, jogar tudo fora. Aí tem aquele ditado, 2 não brigam sem um não querer. Não é assim que diz? Mas vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte.
além que chegue este caso, essas coisas, mas fique controlado. Mulher, aconteceu isso, então eu não posso mais dar uma continuidade contigo. Tu vai viver a tua vida, eu vou viver a minha. Tchau e benção. Marido, ouve isso, você sabe, né? Você teve essa traição comigo, e eu muito sincera com você, mas você escolheu, se escolheu, eu já não estou prestando mais para você. Então vai viver a tua vida. Bom, basta. Mas usa logo faca, revólver, cacete, pedra, pano, fogo, tudo. E termina se matando. Mas eu quero saber o que foi que ele fez na vida. Nada. Entrega a tua vida no começo do relacionamento, de quando você está conversando, nas mãos do nosso Salvador. Pai, eu não sei, eu não conheço esta serva, mas tu conheces, que foi tu que fizeste, Senhor. Me mostra a realidade, certo? Nós ter esse contato, nós se casar, tu aprova, Pai do céu. Tu me dá a resposta. Eu não quero essa resposta daqui para amanhã não, mas está nos teus planos. O plano teu é esse. Se não for, Senhor, dai os teus planos para ela e outro para mim. Cada cá tem uns planos dados por Deus. Não é chegar porque eu quero, eu preciso de uma mulher, preciso de uma companheira, então eu vivo só, estou muito carente, e aquelas coisas todas. E a mulher diz a mesma coisa, e chega o ponto de se juntaram ou casaram, estão morando junto, e aquilo dali se desmancha em nada, por uma pequena besteira, a discussão e até morte. Chega, como já aconteceu, a gente vê esse caso por aí. Mas no livro de Coríntios, Jesus está falando resposta e pergunta sobre o casamento. Está satisfeito com a sua esposa? Manter a sua posição como homem, mulher como mulher, e todos cheguem sempre um perto do outro, primeiro de Deus. Senhor, cada dia meu casamento está sendo uma bênção, Deus está te abençoando. Mas cada dia o casamento está caindo, por quê? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Entre os dois tem alguma coisa errada. Se querem continuar, estão sabendo alguma coisa que houve, vão se ajuntar, como se ajuntaram para começar o relacionamento, a mesma amizade, o mesmo carinho, e aquilo ali vai conversar o que foi que houve ali, é que vai ter o contato de vocês diante de Deus, e Deus vai abençoar, e vocês vão voltar a mesmas coisas que era no amor, e na educação e no respeito. É isso aí. Mas não usar o seu gosto de querer fazer tudo o desejo da carne. Eu não dou meu direito, nem eu dou o direito dela, nem ela dá o meu. Entendeu? Cada cá tem seu direito, mas ela nem que está comigo, nem vai ficar com outro. Pei! Matou a mulher matou o marido. O que foi que fizeram? Todos os dois estão perdidos? E por que não ficaram vivos? E se conversaram? E deixaram cada cá um para um lado e outro para outro? Não tem conselho melhor do que você se calar diante da sua esposa diante do seu esposo. Não tem coisa melhor. O silêncio, você calada, a sua voz, sem você falar nada, que mais tarde a resposta vai vir, tanto para um lado ou para o outro. A resposta vai vir. O que você quer saber vai vir. Não precisa um nem o outro calhar ninguém, mas a resposta vai vir. A natureza mesmo vai se encarregar de mostrar a sinceridade de um que o outro não tem. Ou eternamente viver os dois sinceros, a natureza também segura e mostra para o casal, para o filho, né, para o seu vizinho, aquelas pessoas que pensavam que não tinha jeito, que não ia se casar mais, nunca mais se casa, porque já houve o que houve. Então, quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, não tem nada, meu querido, minha querida, que Deus não realize na sua vida. Sempre Deus está pronto para isso, para você correr e ir atrás dele, mostrar a sua sinceridade. Para mim, porque para Deus ele já está sabendo se você está ou não. Tá ou não. Para mim você está mostrando, se arrependeu, foi para a igreja, chegou ao padre, confessou, foi para o pastor também a mesma coisa. Mas primeiramente, se você tem fé em Deus, não vai pedir auxílio a ninguém não. Não vai pedir auxílio a ninguém não. Se você conhece Deus, anda com Deus, está pertinho de Deus, está abraçado com Deus, confessa a Ele. Só Ele
é quem tem poder de apagar e perdoar os nossos pecados. Homem da terra. Olha, faz feito o matuto que diz para botar o dedinho. Tem poder nenhum. Tem poder nenhum. Nós poderemos orar a Deus sobre a sua necessidade. Quando você abre seu coração, realmente busca a presença de Deus, busca a palavra de Deus, esclarecer realmente que você quer ser pessoa sábia, pessoa inteligente, que quer aprender, o Espírito Santo vai lhe ensinar. Não adianta orar por você e você cruzar os braços, ou você recebeu aquela bênção e acabou. Aí esquece. Deus testa você assim. Então seja aprovado. Mas seja aprovado mesmo. Recebeu sua bênção, sustente. Não deixe, não perda essa bênção. Então se você conhece a verdade e você quer ser liberto, Deus está para libertar você. Eu e todos nós. Não tem coisa melhor do que uma vida conjugal entre os dois. Errou. Converse com Deus e veja em quem é que vocês erraram. E volte aos pés de Jesus. Entrega os problemas de vocês. Que Ele vai fazer isso, ó. Deixar o vinho feito a neve. Perdoado. E você vai ter uma nova vida, uma nova criatura. Novo casamento, não. Uma nova criatura, novos pensamentos e novas compreensão. Que Deus está sempre para fazer isso. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele resolver. Mas quando a gente quer resolver das nossas próprias forças, não vai dar certo. Meus amigos, minhas amigas, parabéns. Muito obrigado pela essa oportunidade que eu bati na porta de vocês, vocês deixaram eu entrar. Agradeço muito em vocês não me conhecer, mas aceitaram a palavra de Deus aí, de onde você está. E reflita bem, veja bem, procure na sua Bíblia agora, 1 Coríntios, capítulo 7, adiante, valendo, até o capítulo 16, dos capítulos 7, versículo de 1 ao 16. Leia, ore a Deus, reflita sobre casamento,